Muito bem, vamos então começar o estudo da nossa semana. O capítulo é o 18º, muitos são chamados, poucos escolhidos, e o tópico é o 16º, onde se reconhece os cristãos pelas suas obras. O Kardec aqui já chegando à parte mais madura, vamos dizer assim, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde ele nos traz os mandamentos morais do Evangelho. E o capítulo é sobre muitos são chamados e poucos escolhidos. Portanto, é um capítulo que trata muito da transição planetária. Porque lembra nas palavras de Jesus, que ele fala sobre os servos da vinha, que ele fala sobre o plantio das sementes, né? Fala a respeito dos ceifadores, quando ele faz também o sermão profético, falando do final dos tempos. Então, no fundo, o que ele está dizendo é o seguinte: ao longo dessas inúmeras encarnações, são cerca de 20 encarnações nossas, desde que Jesus esteve na Terra, como encarnado também, nós já tivemos muitas chances ao longo desse tempo, sendo, portanto, chamados para o banquete final daqueles que alcançaram os patamares de evolução, de fraternidade, principalmente, passaporte de amor. Então, no final desses tempos, né, serão escolhidos aqueles que alcançaram, que atingiram esse ponto da fraternidade. Então, muitos são chamados e poucos escolhidos. Escolhidos não porque isso seja uma discriminação, né, um privilégio. Escolhidos, na verdade, indicados. É uma autoescolha de consciência. É um patamar de vibração daqueles que se adequam então aos novos tempos. Por isso que a gente já leu outro dia aqui a parábola do festim das bodas. Ainda nesse capítulo tem a passagem da porta estreita. É um roteiro, né? Nem todos os que se dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Muito se pedirá àqueles que muito recebeu. Então, todos nós que já desenvolvemos muitos dons, muitas habilidades, fizemos muitas conquistas, temos agora que exercer isso, não podemos mais guardar para nós mesmos. Chegar do ponto em que a gente tem que colocar em prática os nossos conhecimentos e as nossas instruções, né? E na sequência, então, será dado àquele que tem. Então, quanto mais se tem, mais conquistas se tem, mais conquistas se faz, mais benefícios se conquista, se alcança, né? E que, ao final desse capítulo, pelas obras é que se reconhece o cristão. Então, essa parte que nós estamos agora estudando é a parte das obras. É aquele momento em que nós somos avaliados pelo que nós realizamos. Então, assim, por que será que isso é importante? Porque até então, nós vivíamos numa dimensão do nosso potencial. Jesus tinha essa faculdade. Ele olhava para uma pessoa e ele conseguia ver o potencial dessa pessoa. Ele não via ali aqueles sacerdotes como sepulcros caiados. Ele via aqueles sacerdotes arrependidos e praticando a caridade, trabalhando como servos fiéis lá no futuro, 20, 30 encarnações depois. Como ele foi capaz de ver assim Herodes, ele foi capaz de ver Pilatos, ele foi capaz de ver até Caifás e todos aqueles que o condenaram, que o injustiçaram, que o humilharam, que o prenderam, que o crucificaram e assim por diante, que os negaram. Por isso que ele também era capaz de perdoar instantaneamente. Por isso que ele não guardou mágoa nenhuma dos seus apóstolos, dos seus discípulos, que na hora que ele foi aprisionado, olha, desapareceram, né? Ficaram ali só as mulheres. Pedro, no primeiro momento, tentou se revoltar, mas depois negou Jesus 3 vezes seguidas. E João, que apareceu, a gente não sabe exatamente em que momento João apareceu, mas ele na cruz, com certeza,
ele estava ali aos pés de Jesus com Maria. Tanto que Jesus disse: mulher, eis aqui teu filho, né? E filho, eis aqui a sua mãe. Então esse é o testemunho de que João estava presente. Mas os outros apóstolos, todos desapareceram. E Jesus, quando volta da ressurreição, ele podia pensar: não, todos eles me traíram, todos eles me negaram, todos eles não têm amor por mim, né? Esse é o sentimento de autopiedade que a gente desenvolve. Mas não. Me desculpa, alergia. Mas não. Jesus tem o amor infinito, né? O amor incondicional. Então ele volta da ressurreição e vai procurar quem? Exatamente aqueles que o traíram, né? Aqueles com quem ele ficou 3 anos dedicando toda a instrução, todo o afeto, toda a amorosidade necessária, e que justamente o traíram, mas é aqueles para os quais ele vai procurar e se reintegrar e formar a sua aliança, porque ele sabia que aquilo era próprio do ser humano e ele precisava perdoar. Mas ele enxergava mais longe, ele sabia que mesmo aqueles apóstolos que estavam traindo, aquela não era a personalidade definitiva deles. Aquela era uma característica humana, né? O medo é uma característica humana. O medo é uma característica que nos atrapalha, que serve como uma barreira, que nos impede de nós sermos quem de fato nós precisamos ser. Que a gente possa usar a nossa potencialidade, né? O medo nos inibe e nós temos que superar esse medo. Então, quando nós falamos aqui das obras, é sobre isso. Sobre todas essas chances, sobre todas as oportunidades. E a gente deve refletir nesse instante em tudo aquilo que a espiritualidade nos oferece. Porque nós não precisamos fazer uma regressão de vidas passadas, nós não precisamos ter privilégio nenhum de informação mediúnica, de clarividência, né, de dons paranormais, que nos colocassem aqui numa condição talvez diferente das outras pessoas. Não. O que nós temos hoje é o que nós precisamos. A informação que a gente já traz é aquilo que a gente precisa para poder realizar as obras que estão à nossa frente. E que obras são essas que Jesus tanto espera de nós? Que obras seriam essas, né? São as coisas mais simples e mais banais. O Evangelho não apresenta para a gente uma missão muito grandiosa. Por quê? Porque nós não estamos no estágio de missionários, né? Missionários são espíritos que já superaram o processo de reencarnação, a roda de Sansara, como dizem os hindus, né? E que já, portanto, não precisam mais passar pelas dores e sofrimentos, pelos karmas. Quando eles vêm para cá, na reencarnação, aí sim é como uma condição missionária, né? Então, pensando no espírito conhecido, se Bezerra de Menezes resolver reencarnar mais uma vez, ele fará isso como missionário, porque ele não precisa mais estar aqui. Já foi até lhe dito por Maria de Nazaré que ele podia habitar outros orbes, outras esferas, e ele escolheu ficar na nossa esfera de 3 dimensões aqui, por piedade, por compaixão, né? Até que houvesse a transição planetária, que o último ser encarnado nessa condição de dor e sofrimento aqui permanecesse, ele também permaneceria na Terra. Então, um espírito como esse vem de fato em missão. Não há nessa casa, não há na Terra nesse momento, ao que se saiba, nenhum espírito em condição missionária. Quer dizer, houve um intervalo desses espíritos, né? Até alguns anos atrás, de fato, nós presenciamos alguns deles, né? O Chico Xavier é dos mais conhecidos entre nós, né? Mas muitos outros missionários estiveram aqui presentes, né? Espíritos que deram o seu exemplo de amor, o seu exemplo de desprendimento, de sabedoria, de caridade, mas principalmente humildade. Não há como um espírito ser missionário se ele não for primordialmente humilde, né? E muitas vezes nós temos espíritos que também são bastante evoluídos, bastante elevados, não alcançaram o livramento, digamos assim, da roda das encarnações, mas já estão num patamar bastante sublime, né?
que é o caso da nossa querida Dona Paulinha. O exemplo de vida que ela teve, de caridade, certamente ela alcançou um estágio de muita evolução. A gente não pode afirmar com segurança se ela precisará reencarnar mais uma vez na Terra. Mas, se isso tiver que acontecer, será de uma forma muito mais leve, muito mais livre, porque ela estava realmente, quem presenciou, quem conseguiu com ela conviver, sabe desse amor incondicional que ela tinha e pelo seu exemplo, sua dedicação pela caridade, né? Então, isso que a gente precisa enxergar. É melhor, às vezes, que a gente esteja próximo de alguém não tão evoluído assim, para que a gente possa se comparar. Porque, como a gente está tão distante, às vezes fala assim, não, Bezerra de Menezes está muito longe, Chico Xavier está muito longe. Então, a gente não consegue nem se comparar. Fala assim, eu não vou ter uma vida dessas, né? Então, quando a gente acha alguém num degrau inferior, um degrau mais próximo do que a gente, é mais fácil de dizer, tá bom, eu não consigo subir 30 andares de escada, mas se forem 2 andares eu subo, né? Então a gente fica num patamar mais próximo. E é por isso que eu estou dizendo que o que Jesus espera de nós nesse momento são obras corriqueiras. Nós não estamos aqui para salvar o mundo. Nós não viemos aqui para governar o Brasil. Nós não viemos aqui para poder salvar toda a população de rua, né? A gente não está aqui para curar todas as pessoas nos hospitais. Não, não é isso. Não é isso que está ao nosso alcance, porque nós não somos espíritos missionários. A gente não tem condição de fazer isso, né? Falávamos aqui no domingo um pouco a respeito da possessão e eu tive a oportunidade de ressaltar exatamente isso. Quer dizer, nós não podemos ter ambições pessoais, mediúnicas, de que nós vamos conseguir doutrinar espíritos que estão há milênios num processo de autodominação, de autossugestão, e que por isso exercem um poder carismático e de controle de várias mentes simultâneas, né? Como se diz a respeito dos magos negros e de similares. E aí nós vamos chegar para esses espíritos, nós aqui, nósinhos, quem somos nós, né? E querer dizer que eles então têm que seguir Jesus. Ora, tem muitos espíritos mais capacitados do que nós para fazer isso. Então, nós não precisamos dessa ambição. A gente não está aqui para fazer grandes fenômenos. A gente não está aqui para fazer grandes curas, grandes salvamentos, livramentos de pessoas. Não, a gente está aqui para fazer as obras básicas do Evangelho. E aonde estão essas obras básicas? Ao alcance dos olhos, ao alcance das mãos, ao alcance dos nossos gestos de desprendimento, caridade. Portanto, estão na nossa família. Começa na família, né? A tolerância na família, a dedicação, o amor incondicional, o desprendimento, seja como pais, como filhos, como irmãos, como parentes, em geral, né? Então, aquela maledicência toda, aquela fofoca, aquela maldade que acaba percorrendo, hoje em dia, né, se faz isso nos grupos familiares. Hoje em dia tem bullying familiar, né? Você põe uma piada, uma maledicência, um falar mal de algum parente ali para todo mundo daquele grupo ouvir e participar, e acha que é engraçado, e acha que é piada, sem perceber o quanto aquilo machuca, o quanto aquilo diminui, o quanto aquilo ofende, né? Então, o primeiro lugar da prática da caridade é na família, principalmente com aquele parente que a gente não gosta, aquele parente que nos é antipático, aquele parente de quem nós temos mágoa, nós temos raiva, nós temos inveja, nós queremos a distância dele, e se pudesse, faria até alguma coisa de mal para que ele nunca mais convivesse com a gente. Aquele parente que a gente não quer convidar para as festas de família, que a gente, quando fala falsamente, desejando alguma coisa de boa para ele, nos aniversários, nas festividades de final de ano e assim por diante. Então, esses parentes é que precisam da nossa caridade. Eles precisam da nossa tolerância, eles precisam do nosso exemplo de amor. Não da lição de moral. Veja, vou ressaltar de novo. Eles não precisam da nossa lição moral. Ninguém na Terra precisa, gente. Lição de moral não é para a nossa época. Quem somos nós para dar lição de moral? Quem somos nós para pretender passar para alguém
que está agindo erroneamente uma forma de atitude exemplar. Quem somos nós? Nós não estamos aqui para fazer isso. Eles não precisam. Essa espécie de doutrinação não cabe a nós. Isso, a espiritualidade tem outros planos, outras formas de fazer. Nós não viemos aqui para ensinar nada de moral para ninguém. Por quê? Porque nós erramos tanto quanto eles, talvez até mais. Então nós não estamos aqui para dar lição de moral. Nós estamos aqui para dar exemplo. Exemplo de tolerância, exemplo de caridade, exemplo de compaixão, né? Exemplo de ser o primeiro a fazer o acolhimento. Mas veja, acolhimento fraterno não significa se subjugar às maldades do outro. Então, se aquele outro parente procura um palco para exercer as suas maldades, nós não podemos dar esse palco a eles. Nós não podemos também estimular a maldade, fechar os olhos para a maldade. Não. Nós temos que ter a força moral, aí sim, da justiça, da correção, né? Nós não podemos apoiar essa pessoa para que ele continue a ser abusivo, autoritário. Isso nós não podemos fazer. Mas nós temos que aprender a fazer isso com firmeza e generosidade. Nós temos que ser capazes de trazer a verdade das coisas, sem a ofensa. É claro que ele pode se sentir ofendido, como os fariseus se sentiam ofendidos por Jesus. Mas nunca foi Jesus a ofender. Eram os fariseus que tinham ofensa neles próprios, e por isso ele se sentiu ofendido. Então, a gente não tem como impedir que a gente se dirija à verdade, que a gente seja honesto, seja franco naquilo que é correto, e a pessoa ainda assim pode não gostar. Paciência, né? Porque a pessoa pode não gostar porque ela não está bem com ela mesma. Mas a nossa intenção jamais pode ser de provocar o mal, a maldade, o desequilíbrio, a tormenta. Nós seremos julgados pelas as nossas intenções, mais até do que pelos atos que nós praticamos. Então, as obras que estão aqui no Evangelho, são essas obras motivadas pelas nossas intenções. Então começa a nossa pergunta: será que nós estamos sendo sinceros nos nossos gestos? Será que a verdadeira sinceridade, quando a gente cumprimenta alguém, quando a gente tenta ajudar alguém, quando a gente fala com alguém, quando a gente se coloca numa condição de parente, ou aqui vou estender, de amigo, de colega de trabalho, será que nós estamos agindo com sinceridade? Porque a sinceridade é o degrau básico de qualquer avaliação sobre caridade e sobre qualquer obra. Então, o que nós estamos aqui, reforço, é para fazer aquilo que está lá no primeiro nível do cumprimento do Evangelho. Não é nada demais, não é nada muito elevado. É uma coisa que está no mais básico das condições morais. E a primeira condição, o primeiro passo disso é a sinceridade, né? É o sincero interesse de ajudar. É o sincero interesse da tolerância, da convivência, do bem-querer, do bem-estar. Isso não significa que a gente deva se subjugar às maldades alheias. Não, a gente vai ter honesto, a gente vai dizer a verdade. Olha, eu não te permito fazer isso comigo. E você vai ter que me respeitar. E eu estou disposto a arcar com as consequências disso. Porque também a gente não pode se disfarçar na maldade alheia e depois ficar falando mal do outro. Você aceita ser maltratado, aceita ser explorado e depois fica falando mal do seu chefe, fica falando mal do seu vizinho, dos seus parentes ou de quem for. Então, nós não podemos aceitar a maldade, em hipótese alguma. Mas nós temos que ter sinceridade nisso. E quando a gente adquire essa força da sinceridade, da intenção, dos gestos, então a gente também ganha com a gente a força espiritual para começar a transformar o nosso redor e começar a transformar o mundo. Então, o primeiro degrau é o da sinceridade, sincero interesse. O segundo degrau que Jesus nos chama a atenção é para a firmeza de propósito. Será que a gente, de fato, tem um propósito na vida? Ou a gente está meio perdido, meio embaralhado? Não sei muito para onde vou, não.
né? Ligo ali a televisão, fico vendo as minhas mensagens no WhatsApp, entro na rede social, curto uma coisa aqui, comento outra coisa ali. Será que essa vida adormecida, amorfa, que a gente está vivendo? Será que essa vida em que alguém está nos conduzindo, será que a gente já nem sabe mais para onde a gente vai? Né? Dependendo da condição, a gente já está esperando até morrer, porque não sabe mais o que fazer mesmo, né? Os filhos já cresceram, já casaram, né? Já estou aposentado, perdi aqui a minha finalidade, né? Ou então eu estou trabalhando, mas estou lá naquele empreguinho mais ou menos, né? A vida toda mais ou menos, né? Então, se é isso que está acontecendo com a nossa vida, nós não estamos cumprindo esse segundo degrau, essa segunda etapa. Nós não estamos cumprindo o nosso propósito com firmeza. Porque o nosso propósito na Terra é a evolução espiritual. É a reforma íntima. A reforma íntima é o nosso segundo degrau. Se nós não estivermos cumprindo isso, esquece. E olha, isso não é só para os espíritos, não. Isso é para qualquer um. Não importa. Não importa se a pessoa é ateu. Ela tem propósito verdadeiro de reforma íntima. Porque mesmo que ela não acredite em nada, ela tem que melhorar ela mesma. Ela tem que acreditar que ela pode ser um pouco melhor a cada dia. Ela vai se autoeducar. Ela vai se autopromover. E ela tem que buscar isso. Cada um no seu critério, cada um no seu quadrado. Não importa. O Espiritismo é um bom caminho para isso? Claro que é. O Espiritismo é um bom caminho. Amai-vos e instruí-vos. Mas no Espiritismo não está a salvação. Lembra que Chico disse, olha, se o Kardec tivesse dito, fora do Espiritismo não há salvação, nem ele seria espírita. Mas não foi isso que Kardec disse. Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade. Então, o propósito é a reforma íntima pela caridade. A caridade por si mesmo é a caridade pelos outros. Porque é amar ao próximo como a si mesmo. Por isso é o propósito da caridade. O propósito de você cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, é um aprendizado na prática, porque não adianta saber na teoria, fazer tudo de cor, né, citar todos os autores, e na prática você só pensa no seu umbigo. Na prática você só quer saber qual é a vantagem que você vai ter para si, qual é a atenção que alguém vai te dar. Então isso não é caridade, isso não é firme propósito. Então, repetindo, o primeiro degrau é a sinceridade de interesses. O segundo degrau é a gente ter o firme propósito da reforma íntima, que vai buscar o amor a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo. Então, é o amor, é o firme propósito da reforma íntima, é o segundo degrau. Será que a gente está cumprindo isso? Só falei 2 até agora, né? Mas essa é a nossa avaliação de consciência. Essas são as obras que Jesus vai nos cobrar. Porque quando a gente faz isso por nós, a gente faz isso pelos outros. A gente faz isso pelo mundo, pelo universo. A gente incorpora isso na nossa vida. A gente nem pensa mais. A gente passa a ser sincero o tempo inteiro. E a gente passa a ter propósito o tempo inteiro. Nosso compromisso é com a verdade, com o bem-estar alheio, com o bem-estar universal. Então, isso passa a ter incorporado. Nós passamos a ser pessoas de bem. É isso que nós temos que fazer. Muito bem. Agora, o terceiro passo. Então, sincero interesse, firme propósito, a ação concreta, atitude coerente com tudo isso que a gente falou. Ou seja, é incorporar de fato essas premissas, esses passos na nossa vida. Então, ter uma atitude concreta, né? Ser uma pessoa coerente, não é falar e agir diferente, não é só falar da boca para fora, né? Eu gosto muito de uma expressão sobre isso, que é em inglês, que chama walk the talk. Né? É falar o que sai da boca, falar o que se diz, falar o que foi dito. É cumprir a promessa. É agir de forma coerente, consistente. Né? Ou seja, é a ética. Porque a ética não é uma ética só de discurso. É uma ética de prática, de uma ação afirmativa, coerente. Então, quando a gente volta para aquela família, quando a gente volta para o nosso ciclo de amizades, a gente volta para o nosso ciclo de trabalho, principalmente. Veja, até aqui a gente nem saiu da nossa casa. Ó. Não estou falando para ninguém assim, olha, vamos lá nos unir aos Médicos Sem Fronteiras e todo mundo agora vai mudar lá para onde está o terremoto da Síria.
Ou vai lá para São Sebastião, então as vítimas da chuva. Não, não é isso, gente. Não é isso. Isso é para missionário. Isso é para quem tem isso já na sua trajetória de ação. Pode até ser um resgate, mas está no seu planejamento. O nosso planejamento aqui é do nosso entorno. São das pessoas que estão próximas da gente. Claro, tem um morador de rua por onde a gente passa, que a gente vê, a gente tem que fazer um acolhimento. Tem uma senhora que passa com o filho no colo pedindo uma ajuda, a gente tem que olhar por ela. A gente sabe de uma campanha, de alguma coisa, a gente vai dar atenção e vai ajudar. Mas não é isso. O essencial é da nossa vida prática, é do nosso círculo de convivência. Esse é o primeiro dever a ser cumprido. Começa na família, abre para o nosso círculo de trabalho, de convivência, de amigos, de vizinhança, e assim por diante. Mas se a gente não for capaz de cumprir nem o da família, esquece. Não adianta você olhar para o resto. É na família que nascem todas as coisas. Então, lembrando, é sinceridade, compromisso, propósito de compromisso, né? E aí sim a gente vai pensar na ética. Veja, não dá para você começar a falar em ser ético se você não começa nem a ser sincero. Se você não é uma pessoa sincera, você está falando de que ética? De que moral? Você está querendo falar isso para quem? Está querendo se enganar? Começa lá com a sinceridade, seja sincero com você mesmo, né? E aí firma o seu propósito de reforma. Depois você vai falar de ética. Porque a ética não é para ser falada, a ética é para ser praticada. E a prática da ética é a prática da caridade. É o amar ao próximo. Então aí você já entendeu, já internalizou, já está vivendo isso, respirando isso, você vai praticar. Por quê? Você não vai ter que pensar, ai meu Deus do céu, hoje é dia de trabalho voluntário, hoje é dia de ir lá na Casa Paula. Pronto, já está sofrendo, já está com dor. Né? Já acordou com dor. Melhor não ir. Porque se está com essa dor toda, não é sincero. Não é sincero. Né? Primeiro é a sinceridade. Faz uma prece, reflete sobre isso, pede um auxílio para os teus mentores, para os teus guias, para que isso passe, essa energia negativa saia de você. Você recupere a sua firmeza interior. Né? É por isso que o budismo ele é mais radical do que as outras religiões, porque ele diz assim, ó, esquece Deus. Você não está preparado para pensar nisso, você não está preparado para entender isso. Faz o seguinte, só separa o teu ego. Foca no teu ego. Quando você conseguir eliminar o seu ego, aí você vai pensar no mundo, você vai pensar em Deus, você vai pensar nas outras criaturas. Porque começa com você. O seu problema, o seu maior inimigo é você mesmo. Porque em você é que estão os males todos. Né? Em nós aqui é que estão todas essas coisas. Está o medo, está a raiva, está o orgulho, está o egoísmo, está a inveja, todas as coisas que impedem, somos nós. Nós é que detemos como um ímã ainda essas maldades todas. E aonde que a gente começa a romper com isso? Pela sinceridade. Veja, eu não estou nem falando aqui de humildade, né? Não tem nada de altruísmo, não. Nós estamos falando do básico. E é sobre isso que nós vamos ser cobrados. É sobre isso que virá a nossa consciência dizer, vocês conseguiram fazer isso? Então, cada um de nós, antes de reencarnar, tem aulas e aulas e aulas sobre isso. Diz, olha, vocês vão decorar 4 coisas. Eu falei sobre 3 até agora. Vocês vão decorar 4 coisinhas, só essas 4. Mas nada. Guardem essas 4. É isso que vocês vão ter que chegar no final da sua vida encarnada e dizer se vocês cumpriram ou não. E dizer para vocês mesmos. Né? Isso a gente vai ser atraído como um ímã para onde a gente conseguiu estabelecer essa prática. Então precisa se guardar. Sincero interesse, firme propósito, ação, atitude concreta e coerente, que é a ética. Guardaram? São essas 3 passos. Aí a gente já está praticando isso. Olha que legal. A gente conseguiu. Está praticando. A gente está agindo com sinceridade. A gente está firme no nosso propósito de melhorar, de reforma íntima. A gente está agindo de forma coerente com isso, porque isso é natural, né? Quando a gente começa a ser sincero e ter o propósito da reforma íntima, a gente começa a olhar para fora. E aí começa a agir com caridade. Começa a agir de uma forma ética, naturalmente. A gente vai buscar isso. Mas falta ainda em 4 elementos. O 4º elemento é o mais difícil. Sabe por quê? Porque ele sai da gente. É quando a gente já começa a romper com o ego, com o nosso egoísmo, com aquela coisa de sou eu no centro do mundo. Parece aquela criança que fala assim, mamãe, eu quero, né? Só que ele tem 3 anos, tudo bem. Né? Com 3 anos, com 5 anos, tudo bem.
Agora, você imagina um adulto continuar no eu quero. A maioria de nós, a gente continua no eu quero. Né? É a briga com Deus, mas eu quero. Mas Deus diz assim, mas não está na hora, meu filho. Não vai ser, mas eu quero. A pressa é só assim, eu quero. Né? É incapaz de entender. Alguém diz não para você, você diz assim, eu quero. Né? É não para o trabalho, é não para os relacionamentos, é não para tudo na vida. Né? Não, porque a gente é incapaz, a gente está no egoísmo. Mas eu quero. É a infância adulta. É o adulto que nunca superou essa infância, não passou por isso, não consegue superar. Né? Então, a quarta etapa, ela é a abertura para o outro. É quando, de fato, a gente é capaz de abrir os olhos de manhã e você perceber que não é só você ali, no mundo. Que tudo está ali para que você consiga progredir. Mas não é só você nesse mundo. Você tem que ter reciprocidade. Palavrinha mágica. Reciprocidade. Vocês sabiam que nessa palavra reside todo o conhecimento sobre direito? Então você não pode falar de justiça, você não pode falar de igualdade, de liberdade, se você não tiver antes reciprocidade. Então a sociedade, ela só é capaz de viver uma condição de paz, de harmonia, se tiver reciprocidade. Durante a Revolução Francesa, esse era um dos ideais que eles chamavam de fraternidade. Fraternidade e reciprocidade são palavras sinônimas. Né? Nós precisamos ter fraternidade, nós precisamos ter reciprocidade, nós precisamos ter solidariedade. Podíamos chamar também de compaixão e empatia. São palavras sinônimas, que no fundo, são derivados, atributos do amor. Então, quando a gente alcança esse quarto degrau, a gente começa a chegar na antessala do amor. Veja, até aqui não houve amor ainda. Jesus não disse para a gente, olha, daqui a 2000 anos, eu quero todo mundo aqui amando, hein? Vou cobrar a lição, se está todo mundo já amando a Deus sobre todas as coisas, é o próximo com a si mesmo. Ele não disse isso, porque ele sabia que a gente ia com si mesmo. Ele disse assim, eu quero todo mundo na antessala do amor. Eu quero todo mundo preparado para as lições do amor, estudado direitinho, vou fazer a prova. Por quê? Porque se ninguém aprendeu essa lição, não vai ter como aprender a amar de verdade. Amar de verdade, a gente vai aprender no mundo de regeneração. Aí sim, a gente vai aprender a amar. Mas a gente só vai amar mesmo quando terminar o mundo de regeneração. Olha só, tem mais vários milênios pela frente aí. Mas nós temos que entrar na sala, né? É assim, sabe? É na porta de entrada. A gente tem que estar pronto ali, vai bater na porta, a hora que ele abrir, Jesus vai abrir a porta e vai perguntar, vocês estão vestidos corretamente para o banquete? Vocês estão com a vestimenta do amor e da sinceridade, do propósito, da atitude concreta, da ética? Vocês estão preparados para isso? Porque é isso que ele vai perguntar. E aí, quando a gente está com essas três vestimentas, né, que é o triângulo da base que prepara o indivíduo para o progresso espiritual, então aí vem o círculo em torno desse triângulo, que é o outro. O outro. Quem é esse outro? Quem é esse meu próximo? Quando a gente está preparado com esse triângulo para enxergar a nós mesmos, a gente começa a estar preparado para enxergar o outro, o nosso próximo, que é aquele que interessa no caminho da caridade. Mas sem isso, não tem como. Então, são esses 4 passos sobre as obras. Porque as obras, eu podia falar aqui, olha, a gente tem que fazer caridade, né? Vamos lá, poxa, tanta gente precisando da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso amparo, né? Do nosso dinheiro. Mas isso vocês sabem. Isso cada um sabe o quanto pode fazer, o tempo que tem, o dinheiro que tem, a disponibilidade, a vontade. Isso tem em cada um. Isso aqui, quem sou eu para falar isso? O que eu posso dizer para vocês é o que motiva isso, é o que prepara isso, é o que faz com que essa ação aconteça na prática. E isso depende desses passos que eu falei. Né? Então, de novo, para a gente não esquecer.
Primeiro passo, sinceridade. Primeiro passo é a sinceridade. Sinceridade com a gente, sinceridade com o mundo, com tudo. Sinceridade. Né? O segundo passo, o propósito. O firme propósito. O propósito, né, de reforma íntima. Então, o segundo passo é o querer de verdade a reforma íntima. É esse o propósito. O terceiro passo é a ética, é a atitude coerente, concreta, que nós estamos agindo com sinceridade e com esse firme propósito de querer melhorar a nós mesmos. Nem falei, então, o outro vai começar no quarto passo. Então aí, quando a gente já está melhorando a nós mesmos, já estamos sinceros, já estamos firmes no nosso propósito, agindo de uma forma concreta, a gente é capaz de olhar para o outro, abrir para o outro. E aí incluir esse outro na nossa vida com reciprocidade, com solidariedade, com fraternidade. E assim a gente começa a agir de forma coerente. Simples, gente. Simples. Não estou dizendo que é fácil, mas é simples. Muito simples. E quando a gente começa a agir assim, então o resto acontece. Porque o quinto passo é o ser espiritual. É a quinta dimensão. O quinto passo é quando a gente puder fazer isso tudo já de olhos fechados e já está olhando para o cosmos. A gente não consegue nem olhar para o nosso quintal, para o nosso umbigo, quanto mais para o cosmos. Então não adianta falar de ET, não adianta falar de vidas extraterrestres, né, de outras formas de calcular o tempo, de evolução nas mônadas. Tudo isso é legal, mas a gente ainda está aqui brigando para ser sincero. Então que a gente possa refletir sobre isso e agir de forma coerente em relação a isso, porque a gente vai sentir uma mudança muito grande na nossa vida. Não vai esquecer. Tem algumas mensagens que foram psicografadas, acho que tem um mês mais ou menos, que falam sobre isso. E eu coloquei bastante detalhes, está lá na nossa página do Facebook. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso. Isso já vem sendo revelado aqui na Casa Paula, mais ou menos desde 2014, para vocês terem uma ideia. Vai fazer 10 anos já. Né? Eles estão martelando isso para a gente ir aprendendo aos poucos. Só que recentemente eles estão falando isso com muito mais vigor. Porque eu acho que está chegando a hora da gente praticar de verdade isso. Tá? Então, quem quiser, está lá na nossa página no Facebook, tem mensagens que falam sobre isso com mais detalhes. Graças a Deus.